Olá, meus queridos alunos, futuros técnicos em prótese dentária da Escola de Educação Profissional Monte Sinai, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre moldeira individual. Bom, a qualidade de uma prótese total, de uma boa prótese total, ela só é obtida quando a gente tem um bom modelo de trabalho, né? Então, para que isso aconteça, a gente só consegue a partir da confecção de uma moldeira individual, que é o nosso foco dessa aula de hoje. Então, a qualidade desse modelo vai ser fundamental para uma boa confecção de uma prótese total. Então, no modelo convencional, a gente faz 2 moldes, certo? Sendo um anatômico, onde eu vou obter o modelo inicial e de trabalho. A partir desse modelo inicial de trabalho, eu vou confeccionar a moldeira individual, no qual vai servir para fazer o molde funcional. E a partir daí desse molde funcional, eu vou obter o modelo de trabalho, no qual eu vou confeccionar a prótese propriamente dita. Então, enquanto termina de polimerizar, eu vou começar a confeccionar os cabos dessa moldeira, tá, gente? Então, assim, cabo de moldeira. Deixa eu focar. Cabo de moldeira vai de região para região, vai de como o seu dentista trabalha. Então, aqui na nossa região do Tocantins, né, que a gente tem a Faculdade de Ciências Tocantins como base, a Faculdade ITEPAC, a gente confecciona cabos finos e arredondados, tá? Que é um cabinho onde qual o paciente precisa fazer função, então ele precisa succionar esse cabo. Então, pra cá a gente não faz cabo igual de moldeira de estoque, sabe? A gente faz esse cabinho, tá? Então, como que eu vou fazer esse cabinho? Eu vou medir uma medidinha de polímero e monômero, manipular e colocar dentro da minha forminha. Como que eu fiz essa forminha? Primeiro, eu esculpi, fiz um cabinho, né? E desse cabinho eu confeccionei essa moldeirinha com Zeta Labor. E agora eu tenho um padrão para todas as minhas moldeirinhas, certo? Então, eu só venho, manipulo. Dou uma tampadinha. Como aqui é muito quente, então aqui a fase é muito rápida. Então, depois eu venho só colocando dentro da minha forminha. Não consigo, gente, não colocar a mão na resina. E levo pra polimerizadora. Então, pessoal, eu tô aqui com as minhas moldeiras já, né? E agora eu vou proceder ao acabamento e polimento. Primeiro eu faço o acabamento, né, delas. Depois eu faço o polimento
E ou eu coloco cabo, ou eu já coloco cabo e faço polimento junto, ou vice-versa. O que que acontece, gente? Aqui a gente consegue ver a marcação certinha que a gente tem que tirar, porque eu fiz a marcação com lápis cópia, né? Então, eu vou utilizar uma mini cut, que eu gosto muito dessa mini cut. Ai, não quer focar. Então, pessoal, é dever nosso, técnico em prótese dentária, construir uma moldeira individual que vai auxiliar o dentista, né? Que vai ajudar o dentista a determinar a futura espessura daquela prótese, né? Essa moldeira que a gente faz, ela é por pressão seletiva, ou seja, existem áreas do rebordo que são flácidas. Se eu não faço áreas de alívios seletivos, quando o dentista vai moldar, ele molda primeiro regiões de flancos. Então, toda vez que ele põe a moldeira, essa região anterior na maxila, ela é uma região flácida. Então, essa moldeira vai empurrando essa musculatura para frente. E aí acontece uma deformação no futuro modelo. Então, por isso que a gente faz essas áreas de alívio, que eu vou mostrar para vocês mais pra frente no vídeo, como que faz essa área de alívio, beleza? Existem dentistas que moldam, que pede alívio total. Só que isso é uma conversa que você tem que ter com o dentista pra ele te falar qual o tipo de alívio. Se é um alívio seletivo, porque isso vai depender muito do material de moldagem que ele estará utilizando. Ele também pode pedir esse alívio total, porque ele vai usar um outro tipo de material. E eu vou explicar depois também como que faz isso. Mas o mais comum é um alívio seletivo mesmo. Ele também pode pedir sem compressão nenhuma. Então, você vai fazer a moldeira sem nenhuma compressão. Mas o mais comum mesmo... Bom, gente, a moldeira individual é ela que vai auxiliar, né, na confecção da moldagem funcional e na obtenção de bordas delimitadas num futuro modelo de trabalho, né? E existem várias técnicas para a confecção da moldeira individual, sendo que cabe cada técnico se adaptar a cada técnica. O que importa não é a técnica, o que vai importar é o resultado final. Se sua moldeira ficou com todos os princípios de confecção. Dentre os princípios de confecção que eu vou citar para você, a moldeira individual ela precisa ter. Dentre eles, a gente tem a transparência. Essa moldeira, ela precisa ser transparente, para que na hora da moldagem, o dentista ele consiga verificar áreas que estão sendo comprimidas, né? Então, ele vai ver através da transparência da resina áreas de compressão, vai ocorrer uma isquemia naquela mucosa e ele vai conseguir fazer, ele marca ali e faz um desgaste por dentro. Por isso que ela precisa ser transparente. Outro princípio é a estabilidade dimensional. Essa moldeira, ela precisa ser justinha no modelo de estudo, bem justa, né? E ela precisa apoiar bem sobre a superfície de apoio. Então, essa moldeira, ela não pode ter vãos, ela tem que ser uma cópia fiel do modelo de estudo. Outro requisito é a rigidez. Eu preciso fazer uma moldeira individual onde ela não se deforme durante o processo de moldagem. Por isso que ela deve ser rígida. Essa moldeira deve conter bordos lisos e arredondados, porque senão vai machucar o meu paciente. Sempre que eu for enviar uma moldeira para o consultório, eu tenho que passar a mão sobre os bordos e ver se os bordos não estão finos demais, porque eu vou cortar o paciente. Eu tenho que ver se o bordo não está poroso, ele tem que estar liso. Imagina eu moldando, fazendo pressão sobre a mucosa, que é uma mucosa sensível. O dentista vai causar com aquela moldeira, né? Erosões ali, vai machucar a mucosa daquele paciente. A borda dessa moldeira, a gente deve fazer ela com uma borda dupla. Ela não pode ser fininha, da mesma espessura da moldeira. Sempre ela tem que ser grossa, não pode ser fina demais, tá, gente? Outro requisito é o tempo de trabalho e custo. Você não pode levar muito tempo confeccionando essa moldeira individual. Então, tem que ser uma técnica fácil e de baixo custo. O mais comum é a gente utilizar
a resina autopolimerizável para confeccionar essa moldeira individual. Bom, pessoal, então vamos começar a parte prática, né, da confecção da moldeira individual. Então, vai chegar uma moldagem pra gente, que após vazada, nós vamos obter o modelo de estudo, que é esse modelo preliminar. Então, é muito importante a gente conhecer as áreas desse modelo de estudo, né? É importante também a gente saber determinar o que é uma bolha positiva, né? O que é mucosa, para que a gente não esteja retirando desse modelo estruturas que é daquele paciente, né? Então, eu vou primeiro retirar as bolhas positivas desse modelo com a ajuda de um Lecron, né? Após retirada das bolhas positivas, eu posso identificar algumas bolhas negativas também, porque muitas das vezes esse molde ele é vazado lá na clínica ainda, né? Então, pode acontecer de vir um modelo com bastante bolha, né? Então, após a retirada das bolhas, a gente segue a delimitação desse modelo, tá? Que eu vou explicar para vocês já já. Mas antes, eu gostaria de salientar uma técnica pela qual eu senti que os alunos tinham muita dificuldade de fazer aquela técnica da placa de vidro, né, que a gente faz do lençol adaptado. O que acontece? Aqui no Tocantins é uma região muito quente, então não dá tempo, né? Muitas das vezes não dá tempo da gente adaptar o lençol, porque ela passa da fase plástica para borrachoide muito rápida. E aí eu trouxe essa técnica para vocês, meninos, para ver se vai facilitar, tá? Então vocês vão pegar um potinho de Neossoro, colocar o monômero, pegar uma pontinha de seringa e vocês vão colar ela aqui, ó. Vocês vão colar ela com cola Super Bonder, beleza? Cuidado para esse Super Bonder não entrar dentro da seringa. Depois disso, vocês vão colocar aqui, adaptar, pegar uma cerinha utilidade e fazer o vedamento aqui, ó, dessa região. Beleza? Para o polímero, a gente pega um potinho de Dencor, seca ele bem sequinho, né, se for outro potinho, e dá uma furadinha melhor aqui na boquinha dele e põe pó incolor, beleza? Como eu falei anteriormente, a moldeira, ela precisa ter uma translucidez, né? Então, para isso, a gente precisa usar a polimerizadora a vácuo, tá, gente? Só que o que acontece nessa região é que é muito quente, não dá tempo nem da gente usar. Então, eu vou fazer essa moldeira individual por partes. Então, a gente vai começar delimitando a moldeira individual. A moldeira individual, ela não pode ir até o fundo de sulco. Por quê? Nessa região, o dentista, muitas das vezes, com o material de moldagem, ele não consegue fazer o selamento periférico, né? E ele precisa dessa moldeira para quê? Para ele selar fazer esse selamento de bordo, esse selamento periférico, né? E como que a gente consegue isso? A gente consegue isso fazendo que essa moldeira não vai até o fundo de sulco, para que quando ele coloca o material de moldagem, a Goldiva ou a silicona pesada, o paciente fazendo os movimentos, né? Os movimentos de sucção, ele consiga fazer um vedamento periférico adequado para aquele paciente. Então, por esse motivo, a borda da moldeira não pode ir no fundo de sulco. Outro motivo é que com o alginato, o alginato acaba fazendo um afastamento agressivo desse tecido. Então, nas moldagens, você percebe que esse tecido ele fica repuxado, né? Se você confeccionar uma moldeira até no fundo de sulco,
você vai fazer uma moldeira que estará repuxando esse tecido. E não é isso que a gente quer. Por isso, ela é 2 milímetros aqui do fundo de suco, em ambas, tá? Então, como que a gente começa delimitando? A moldeira individual, ela tem que vir aqui até o final do sulco anular. Aqui nessa região ai, meu Deus. De tuber da maxila, esqueci o nome. De tuber da maxila que nós temos o sulco anular, certo? Então, a moldeira, ela tem que contornar esse sulco anular, ó. E, nesse momento, a moldeira, ela tem que vir de sulco anular a sulco anular. Por quê? Porque nesse momento, a gente faz ela mesmo sobreestendida. Porque a gente quer que o dentista, ele que vai lá e retire no lugar certinho da divisão, né? A gente quer que ele faça esse vedamento do palato duro pro palato mole. Então, a moldeira ela tem que vir mesmo, de sulco anular a sulco anular. Lá, ele vai fazer uma marcação e lá ele vai delimitar até onde essa moldeira deve ir e fazer o selamento posterior. Mas a moldeira é confeccionada de sulco anular a sulco anular. Então, vamos começar agora a fazer a delimitação nos fundos de sulco, pessoal. Então, aqui, eu vou subir 2 milímetros, ó. 2 milímetros. E vou contornando os freios, ó. Ou eu também posso fazer o quê? Posso fazer a delimitação do fundo de sulco. Quando eu for recortar a moldeira, eu recortar 2 milímetros aquém. Tanto faz, ó. Então, eu venho contornando os freios. Lembrando que não pode ficar ângulos vivos, tá, pessoal? Então, contorno até encontrar a linha de sulco anular. Vocês conseguem perceber aqui, ó, a linha 2 milímetros aquém? Então, é isso. Vamos para a moldeira inferior. Na moldeira inferior, a delimitação, a gente vai contornar a papila piriforme todinha. Temos essa papila piriforme? Então, a gente contorna ela, ó. Vai até a papila. Quando eu for aqui para a região de fundo de sulco, eu subo 2 milímetros. Contornando o freio com 2 milímetros. E aqui por lingual, a mesma coisa, 2 milímetros, tá? O contorno aqui no flanco lingual também é em forma de meia-lua, 2 milímetros. Beleza, então a gente delimitou. Agora, o próximo passo é a gente delimitar qual é a área de alívio seletivo que eu tenho. Então, gente, qual é a área de alívio seletivo que precisa de alívio? Eu vou delimitar para vocês verem. É a papila piriforme, rugosidades palatinas e RAF palatina. Vai ficar um modelinho de guarda-chuva. Você vai lá na RAF, contorna. Esse é a minha área de alívio, porque é uma região muito flácida. Então, eu tenho que fazer o desenho dela certinho, tá? Pra gente fazer um alívio. Tá. Primeiro passo agora é a gente retirar áreas retentivas. Então, eu faço esse alívio de áreas retentivas somente para não quebrar o meu modelo de gesso. Geralmente, eu vou ter áreas de retenção aqui por vestibular. E alguns rebordos muito retentivos você tem que retirar. Sara, como que eu vejo se o meu rebordo é retentivo? Você pega o instrumental e coloca assim, ó. Se ficar um vão, coloca ele paralelo. Se ficar um vãozinho aqui, é porque ele tá retentivo, você precisa retirar. Então, nesse momento agora, eu tiro a retenção, beleza? Então, aqui eu já fiz, né, na parte superior. Tirei a retenção com cera 7 mesmo, tá? Aqui nessa área tinha uma bolha negativa e eu cobri ela. No inferior, eu sempre gosto, pessoal, de fazer um alívio quando o rebordo ele é muito fininho, aqui em cima, ó.
que acaba quebrando, sabe? Aí eu venho, ó, tiro bolha negativa. Eu gosto sempre de fazer um fino alívio aqui nessa área do rebordo, que é muito fininha. Coisa mínima, só para realmente não quebrar. Em áreas retentivas. Só isso. Aqui eu limpo onde escorreu um pouquinho. Aqui também nessa área, sempre aqui nessa região, internamente, costuma ter uma retençãozinha. Aí vocês vêm, ó, retira, porque senão vai quebrar o modelo na hora que vocês forem retirar a resina. Nesse momento agora, eu faço o isolamento da minha moldeira individual. Então, eu vou pegar o seu laque com pincel e vou isolar. Por que, gente, eu isolo agora nesse momento? Porque eu quero que quando eu for fazer a minha moldeira, eu quero que a minha área de alívio saia grudada na moldeira. Então, por esse motivo, a gente faz o isolamento antes de fazer a área de alívio na maxila, beleza? Então, eu isolo. Eu gosto muito de hidratar esse modelo depois que eu isolo, tá, gente? Eu acho que dá bem menos bolha. Então, eu pego e coloco, depois que eu passei o isolante, eu dou uma hidratada nele. Então, eu pego uma vasilhinha com água e ponho ele pra dar uma hidratadinha, né? Bom, então, após o meu modelo ele ter secado um pouquinho, então, o meu modelo secou um pouquinho, eu vou pegar uma lâmina de cera 7, tá, gente? Vou dar uma aquecida e vou fazer o meu guarda-chuvinha lá, ó. Eu aqueço ela já pra ela dar uma aderência melhor. Venho aqui, pressiono. Eu consigo ver o lugar que eu delimitei lá pra ser a minha marcação, né? Então, eu venho aqui, ó. Faço recorte. Dou uma adaptada nela, ela ainda tá um pouquinho quente. E o que acontece? Aqui fica um vãozinho, eu preciso preencher esse vãozinho com uma cera bem fundida. Porque senão depois a minha resina vai ficar entrando aqui embaixo, tá? Então, eu vou pegar uma cerinha mais fundida. E vou preencher, ó, venho selando, tá, gente? Então, eu pego e venho selando por todo ao redor. Pra não entrar resina por baixo. Então, agora, eu gosto sempre de dar uma flambadinha, só pra dar uma uniformizada nessa cerinha, tá? Agora, está ótimo. Agora, pessoal, o que acontece? Aqui no Tocantins, né, é muito quente, muitas das vezes tá muito quente, a gente não consegue ter uma climatização adequada das salas de aula, pela quantidade de aluno. Às vezes a gente tá fazendo em casa, como é o caso de vocês, pode não ter, né, uma polimerizadora, né, também. Então, eu desenvolvi essa técnica para facilitar a vida de vocês. Dá super certo. Super certo. Então, lembra do polímero e do monômero? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a técnica de pulverização, tá? Primeiro, a gente vai pulverizar a parte de palato, tá? E vamos colocar na panelinha. Depois que a gente pulverizar a área de palato, que sai da panelinha,
ela não vai contrair. O que acontece é que quando a gente leva a panelinha, que a gente acriliza por completo, sobe aqui, ó. E vocês lembram que um dos requisitos da modelo individual é a adaptação? Então, não pode. Então, a gente vai pulverizar vestibular ou palato. Depois, coloca na panelinha para fazer a polimerização. Eu pulverizo vestibular, beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou começar. Então, eu venho pingando entupiu. Então, vamos lá. Teve um pequeno problema. Aqui, que eu acho que entupiu na hora que eu fui colocar o Super Bonder. Mas é assim mesmo. Então, a gente pinga o monômero. Cuidado, gente, pra não cair no dedo de vocês. Aí, vocês vêm, ó, correndo o polímero, beleza? Sempre deixando numa uniformidade boa. Sempre eu vou colocar polímero pelas extremidades, tá? Que ele escorre e me dá uma uniformidade melhor. Então, você consegue ver a espessura, mais ou menos, que vai ser da sua moldeira. Vai ser uma espessura que vai cobrir a cerinha. Ela não precisa ser grossa, sabe? Tem que ser uma espessura suficiente. Quando você vem com monômero, ele vai escorrendo e vai te dando uma uniformidade. Não vai ficando aquela coisa irregular. Então, fiz a parte do palato. Eu já venho aqui. Eu já venho aqui. Retiro o excesso, ó. Lá no meu limite que eu fiz, que eu determinei, né? Eu consigo ver se tem alguma região que eu não... que não tem, eu repito a aplicação. Aqui nessa região de sucanular. Ainda está na fase plástica, né? Eu levo pra panelinha. Então, pessoal, retirei o meu superior, olha como a resina ficou translúcida e bem adaptada nessa região de selado posterior, tá bom?
Então, agora, já que eu fiz essa parte, que é a minha parte mais crítica, que é a minha área de assentamento, agora eu vou fazendo as outras áreas, beleza? Então, eu dou uma secada, né, pra tirar a água da polimerizadora e já começo a trabalhar. Cuidado, gente, pra não ficar caindo resina no dedo de vocês, tá? Ó, tenta controlar pra sair uma quantidade menor. Então, vocês vêm agora construindo o restante da moldeira. Sempre o líquido é por baixo, tá? Pra gente ter uma uniformidade da resina. E ele vai subindo. Assim como você faz caracterização. Então, pessoal, já fiz, né? Agora eu venho retirando todo o excesso. Naquela mesma que eu expliquei, ó. Vem a 90 graus. Pra você não retirar... espessura. Se você vem com 45 graus, você retira espessura, beleza? Gente, usem luva, tá? De trila. E vou levar pra polimerizadora.
Então, pessoal, ó, já retirei o inferior meu, já está pronto da polimerizadora. E vamos ver qual é o resultado. E eu tenho esse resultado, certo? Então, eu tenho um... Bom, então, enquanto termina de polimerizar, eu vou começar a confeccionar os cabos dessa moldeira, tá, gente? Então, assim, cabo de moldeira. Deixa eu focar. Cabo de moldeira vai de região para região, vai de como o seu dentista trabalha. Então, aqui na nossa região do Tocantins, né, que a gente tem a Faculdade de Ciências Tocantins como base, a Faculdade ITEPAC, a gente confecciona cabos finos e arredondados, tá? Que é um cabinho onde qual o paciente precisa fazer função, então o paciente ele precisa succionar esse cabo. Então, pra cá a gente não faz cabo igual de moldeira de estoque, sabe? A gente faz esse cabinho, tá? Então, como que eu vou fazer esse cabinho? Eu vou medir uma medidinha de polímero e monômero, manipular e colocar dentro da minha forminha. Como que eu fiz essa forminha? Primeiro, eu esculpi, fiz fiz um cabinho, né? E desse cabinho eu confeccionei essa moldeirinha com Zeta Labor. E agora eu tenho um padrão para todas as minhas moldeirinhas, certo? Então, eu só venho, manipulo. Dou uma tampadinha. Como aqui é muito quente, então aqui a fase é muito rápida. Então, depois eu venho só colocando dentro da minha forminha. Não consigo, gente, não colocar a mão na resina. E levo pra polimerizadora. Então, pessoal, eu tô aqui com as minhas moldeiras já, né? E agora eu vou proceder ao acabamento e polimento. Primeiro eu faço o acabamento, né? Delas. Depois eu faço o polimento. E ou eu coloco o cabo, ou eu já coloco o cabo e faço o polimento junto, ou vice-versa. O que que acontece, gente? Aqui a gente consegue ver a marcação certinha que a gente tem que tirar, porque eu fiz a marcação com lápis cópia, né? Então, eu vou utilizar uma mini cut, que eu gosto muito dessa mini cut. Ai, não quer focar. A mini cut. O meu disquinho, ele estourou, mas eu tenho aqui um Ninja, um disquinho Ninja para abrir os freios, beleza? Lembrando que os freios devem estar bem aliviados, para que a gente possa dar o mínimo de trabalho possível para o nosso dentista, beleza? Então, eu vou fazer o acabamento e volto já para explicar. Então, pessoal, eu vim com a Max Cut, né, ou Mini Cut, removendo, deixando aqueles 2 milímetros que nós tínhamos delimitado.
Beleza? Lembrando que na região de sulco anular, a moldeira vai até lá. Beleza? Lá a gente não remove. Aqui eu posiciono, eu gosto de fazer assim, gente, ó. Eu abro aqui, né, tiro, marco onde tem freio, aqui no modelo, ó. E depois eu faço a transferência pra cá. Para o freio eu abrir do jeitinho certo. Ele não ficar desviado, né? Ó, eu marco lá, marco aqui. Venho com o disco dupla face diamantado. Eu amo aquele disco. Mas o meu quebrou. Tenho que pedir outro na dental. E eu venho aqui, ó, onde eu marquei. Abro sem deixar arestas. Então, eu abro já vem dando acabamento, ó. Bem facinho. Usem máscara, tá, galera? Isso aqui faz muito mal pra saúde. Abrir desse lado. Abro desse. Porque assim não tem como a gente errar os lugares certinhos. Posiciono. Usem máscara, a gente usa engorro. Verifico se tá no meu limite certo. Se tá do jeito que eu quero. Vou abrir os freios agora inferior, tá? Geralmente, quando é um rebordo muito reabsorvido, a gente não tem muitos freios inferiores. Mas é importante a gente fazer uma abertura de meia-lua na região sublingual, tá? Que essa região é a região onde a musculatura ela mais se movimenta. Então, a gente não pode deixar essa moldeira, tem que mandar ela ajustadinha pro dentista. Às vezes, gente, fica aresta, né? Os freios, ó, bem aliviados. Eu venho novamente com a minicut, retirando arestas. Não pode ficar nesse momento, tem que ficar lisinho, tá bom? Então, agora eu venho aqui arrumando alguma coisinha ou outra que ficou. Lembrando que se ficar alguma bolha positiva nessa região interna, eu posso retirar nesse momento. Quando a prótese estiver confeccionada, ela é intocável, eu só retiro algo que eu tenho certeza que é mesmo. Tá? Se for uma bolha mesmo, tem que ter muito cuidado nessa região interna, tá, meninos? Venho arredondando tudo. Essa região de selado posterior, ela tem que morrer em 0. Não pode ficar degrau, tá, pessoal? Tudo muito delicado. Sem nada robusto. Então, eu venho ajustando alguma irregularidade que ficou. Na inferior, a mesma coisa.
E agora, pessoal, eu gosto muito dessas borrachas. Dessa borrachinha aqui, eu gosto muito dela. Dedeco, a verde. Bom, gente, então aqui eu já dei acabamento, já passei as lixas na moldeira, certo? Ó lá, ficou bem no limite, certinho, que eu tinha determinado, os 2 milímetros aquém, freio bonitinho. Olha, bem determinado no limite, 2 milímetros aquém do fundo de suco por toda a moldeira. Agora eu vou colocar os cabos e os stops. Então, a moldeira inferior, ela tem stop na região de pré-molar, certo? Então, os cabos eu também já dei o polimento no acabamento, já passei a lixa. E aí, eu sempre determino mais ou menos isso pro meu cabo, ó. Pego um potezinho, adapto uma cerinha e posiciono. Como que eu vou posicionar? Eu venho aqui, ó, no freio, bem no freio, em cima, bem em cima do centro do rebordo. E aí, eu venho e posiciono, tá bom? Eu vou colocar, gente, eu sempre faço assim, ó. Eu posiciono a moldeira inferior e já aproveito aquela resina que é muito quente pra fazer o stop inferior. Então, eu marco aqui uma região de stop, região de pré-molar. Então, eu vou colocar esse cabinho e tentar fazer pelo menos os 2 stops. Se eu não conseguir fazer os 2, eu faço um. Beleza? Então, eu manipulo um pouquinho de resina. Então, eu manipulo um pouquinho de resina, certo? Eu pego um pote DAP, coloco um pouquinho de monômero. Assim, gente, o ideal é que se use luva. Eu não consigo. Eu tenho que sentir mesmo, não é bom isso pra saúde, viu? O monômero, ele é... faz mal, né, pro pele. A gente pode desenvolver uma dermatite. Eu já desenvolvi uma dermatite, graças a Deus ela tá controlada. Então, eu venho aqui, ó. Posiciono pra ficar bem retinho. Ai, esse potinho de silicone, ele acontece isso mesmo. Já dou uma ajeitadinha pra melhorar o meu acabamento. Dou uma ajeitadinha. Verifico. Aí, o resto eu termino com no acabamento, certo? Venho aqui, faço um stopzinho. Faço outro stop. Então, nesse momento, eu venho arrumando. Pra quê? Pra evitar o máximo de acabamento possível. Muito cuidado, porque nesse momento a gente pode criar muita aresta aqui nessa região. E na hora que a gente for moldar, fica muito... Esqueci do fone. Fica muito... machucando o paciente. Então, a gente ajeita agora nesse momento, já para evitar broca. Não sei se vocês vão conseguir ouvir que eu tinha esquecido do fone. Pra me tirar e fazer tudo de novo. Eu acredito que vocês vão conseguir ouvir sim, em nome de Jesus. Tá vendo, ó? Ajeitando meu stop. Beleza? Fiz os stops. Tiro aqui agora,
Dou uma arrumadinha também. Se quiser levar pra panelinha, não precisa, viu, gente? Que é pouquinha resina. Então, agora eu vou posicionar o cabinho inferior. O inferior, gente, quando o rebordo é muito reabsorvido, eu costumo colocar ele um pouquinho mais inclinado, tá? Como aqui é um modelinho de estudo somente, né? Ele não é um modelinho de uma mucosa verdadeira. Então, vai dar, ele tem muito rebordo ainda. Mas eu sempre costumo inclinar mais, tá? Vem ajeitando. Se na região de vocês o dentista mudar de uma outra forma, vocês podem copiar o cabinho daquela moldeira de estoque e fazer um igualzinho. Mas eu já me adaptei tanto com essa que eu acho tão mais fácil. Se vocês quiserem colorir também a resina, tem os pigmentos da Jet, da VIP, você pode estar pigmentando. Só que é importante que ela ainda permaneça translúcida, tá, pessoal? E agora, esperar o monômero secar. Essa aqui eu já posso fazer no acabamento. Desse. Esperar inferior. E aí, eu vou fazer o polimento. Como que eu faço polimento, gente? Muito simples. Torno em alta rotação. Escova de pelo com pedra pómez com leve pressão. Depois, eu passo por uma roda de pano, uma franela, né? Com pedra pómez molhada. E finalizo com roda de pano, a franela, aquela mais fina, com pasta para brilho, ou VIP Brilho, ou qualquer outra pasta para brilho que vocês tiverem aí. Eu não tenho como mostrar eu filmando, mas é muito simples. Acredito que todo mundo já sabe usar o torno, né? Que eu expliquei lá na escola como funciona. Então, é isso. Polimento final. Vou fazer o acabamento aqui. Polimento final, já mostro como ficou, beleza? Bom, pessoal, esse é o resultado final da moldeira individual já polida, tá? Lembrando que a gente não faz o polimento na região interna. O polimento, ele é só feito em bordos na superfície lisa mesmo, polida. Olha lá, 1 milímetro aqui, bem em cima da minha marcação, que eu tinha delimitado. A gente pode perceber, a adaptação está ótima, né? Bem polidinha. 2 milímetros aquém do fundo de suco, freios aliviados. Por posterior também, olha como ficou os 2 milímetros certinho. Ficou cobrindo a papila piriforme. Na superior, a gente percebe que houve um selamento, né, de travamento posterior. E também respeitando todos os requisitos de translucidez, superfície lisa e polida, adaptação. Beleza? Espero que tenham gostado do nosso primeiro vídeo. Estudem, façam, treinem. Que Deus abençoe vocês. Tenham um excelente dia.